Glória a Jesus. Eita, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Pastor Carlos César, pastor da IEQ e secretário nacional de comunicação. Deputado estadual representando a Igreja Quadrangular na Assembleia Legislativa em São Paulo. Recebam com alegria, deputado Carlos César. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que alegria nós estamos aqui nessa tarde, ouvindo uma palavra tão maravilhosa como essa. Nosso querido pastor Jefferson Campos, nosso primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Brasil, e também o nosso deputado federal, pastor Marcos Soares. É sempre uma alegria, uma honra entrar nessa igreja tão abençoada, e como o pastor Jefferson disse, é desde a gente chegar no carro, ao chegar aqui, entrar, tudo é com muita excelência. Glória a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Nivalda, e por cada diácono, diaconisa, cada pastor auxiliar dessa igreja, por cada superintendente, cada pastor que se faz presente aqui, cada líder de células, cada supervisor, cada líder de casa de paz, enfim, cada um que está aqui nessa tarde sendo ministrado pelo Senhor. É uma honra estar aqui com vocês, amém, queridos? Nosso querido pastor Davi Rodrigues, que é um amigo querido, que nós amamos tanto, temos tanta gratidão. Gratidão é aquilo que é a característica da nossa alma. A gratidão é uma dívida eterna, que não se paga, se deve sempre. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E quem tem uma dívida de gratidão e amor, você nunca vai pagar ela, você sempre será devedor. Queridos, eu quero compartilhar em 2 minutos com você uma palavra que tem ardido no meu coração. Sei que você já foi tremendamente ministrado, mas se você puder abrir comigo a palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 10, Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Diz assim, olha: quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Fala comigo, quem rompe um muro, diga forte, quem rompe um muro, uma cobra vai morder. Em rápidas palavras, queridos, Deus tem falado comigo a respeito disso. E às vezes a gente vê pessoas que nunca conseguem sair do lugar, pessoas que vivem sempre em embaraços da vida. Ele, ao invés de avançar, ele retrocede. E quando nós lemos esse texto, a palavra muro, ela nos dá um entendimento de marcação de território, de separação de lugar. Mas aqui, a palavra muro vai mais que isso, está falando de proteção, fala de algo que nos protege, fala de algo que se evita de enfrentar até a morte, e que nós devemos tomar cuidado para não rompermos alguns muros. A palavra diz em Provérbios 22, 28, que nós não devemos romper os marcos estabelecidos. Então muro fala de princípios, fala de algo que Deus nos deixou. Salomão, quando escreve esse texto, certamente as cidades na época eram fortificadas. Então se você rompesse o muro do outro lado, teria salteadores, teria assaltantes, poderia ter ali o exército inimigo, e poderia ter ali naquele muro, nas fendas do muro, uma serpente. E se a serpente mordesse, iria causar inchaço, e a pessoa fatalmente iria morrer. E hoje nós trazemos isso para a nossa vida. Quando nós rompemos muros, ou alguns princípios que Deus instituiu, nós vamos fatalmente também experimentar algo ruim na nossa vida. Seja morte na família, quando alguém começa a romper o muro da fidelidade, e o pecado, o veneno do adultério entra na vida dele, e a família vai ser fadada ao fracasso. Seja um filho que muitas vezes prefere não obedecer os pais, e o pai fala para ele: olha filho, você cuidado com as suas companhias, não faça isso. Aquele filho resolve desobedecer os pais e se envolver com drogas, com coisas erradas, e no futuro dele pode ser
tráfico e até morte. Seja no carro, quando alguém rompe o muro do limite da velocidade. Enfim, muros são princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão falando contra a família tradicional, a família que nós pregamos. E tem gente que acha que esses princípios são retrógrados. Tem gente anunciando isso, falando que a família tradicional é retrógrada. Alguém já viu isso ou não? São muros que as pessoas estão falando. Hoje se pega aí importantes meios de comunicação divulgando trisal, ou seja, não é mais um casal. Existe um projeto de lei que fala do poliamor, que reconhece como todas as formas de família a união entre 2 ou mais pessoas, ou seja, pode ser 3, 4, 5, 6, 10, não tem limite, inclusive com consanguinidade, ou seja, pode ser entre pai e filha, irmão com irmão, relação incestuosa. Isso está colocado hoje. São muros que se querem romper. Quem está comigo, diga amém. Mas a palavra diz que nós não devemos permitir que isso seja rompido. Então, queridos, compete a nós. Tem gente falando hoje, defendendo abertamente, e não pense que isso está longe de nós, porque isso, a mídia o tempo todo, os jornais defendem, e o lado de lá fala abertamente agora que o aborto é um direito, e que deve ser uma escolha da mulher, algo normal de se fazer, e querem trazer isso para o Brasil. Na Colômbia, recentemente, aprovou o aborto até a 24ª semana de gestação, ou seja, até 6 meses de vida. O avô do pastor Jefferson, pastora Sueli, estava falando para mim ontem, que ele dizia sempre que ele havia nascido de 6 meses. Se ele fosse abortado, hoje não existiria pastor Jefferson, não existiria a minha esposa Miriam. E há pessoas que estão defendendo isso hoje, quando a palavra de Deus nos ensina, nos coloca muros e princípios, e a palavra diz que o Senhor já nos conhecia quando nós não tínhamos forma alguma. Nós defendemos a vida desde a concepção, e nós não vamos permitir que esses muros sejam rompidos. Quem está comigo, diga amém. Amém, queridos? Então, muro representa princípios para a nossa vida, e eu gostaria que você guardasse isso no seu espírito, guardasse essa palavra no seu espírito. Quais são os muros, quais são os princípios que Deus estabeleceu, e que você, muitas vezes, tem até atravessado ele. Cuidado, querido, você que é um pastor, você que é um líder, tem muros de responsabilidades, que todos nós temos que dar contas. Então não derrubem os muros que te protegem, não derrube, porque isso é para a sua proteção. Fala comigo, muro, diga forte, muro é para a minha proteção. E para encerrar, querido, eu quero falar que muro é para a sua proteção. E a segunda palavra, todos nós temos uma cobertura, todos nós precisamos ter um teto que nos cobre. Fala comigo, uma cobertura, um teto que nos proteja. Você sabe que um dos nomes de igreja é capela, é aquela que nos cobre, que nos protege. A palavra fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre fala comigo, da cabeça. Diga forte, o óleo escorre da cabeça. Fala comigo, toda bênção, ela vem de uma cabeça. Toda bênção, ela vem de uma cobertura. Toda bênção, ela vem de uma cobertura. E nós temos que entender isso. Na antiguidade, quando 2 nações estavam em guerras, nós estamos aí há quase 2 meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas na antiguidade já acontecia isso, e guerras são milenares. Existia um tratado que se fazia entre as nações, um tratado de que a guerra seria decidido num combate de homem a homem. Não seria mais um combate de exército contra exército, mas sim de homem contra homem. Cada nação escolheria o seu campeão, o campeão
que fosse vencido serviria ao vencedor. Ou seja, toda a nação venceria ao vencedor. Naquele filme Troia, alguém assistiu o filme Troia? Um filme antigo já, do Brad Pitt. Ele retrata bem essa situação. E na Bíblia Sagrada também vai retratar essa situação. E por que eu estou falando isso? Porque cada um aqui, cada líder aqui, ele tem um teto, tem uma cobertura. Quem está comigo, diga amém. Você tem um teto, tem uma cobertura. E a palavra nos ensina. Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala: antes de tudo, façam oração de graças, e orai sempre pelos reis e pelas autoridades. Amém, irmãos? Para que te vá bem, para que você tenha vida tranquila. Ou seja, é competência da igreja orar pelas suas autoridades, orar pela sua cobertura. Porque, queridos, quando os nossos campeões vencem, nós vencemos. Quando os nossos campeões perdem, nós perdemos. Na sua casa, se um pai de família cai, toda uma família sofre. Amém? Se um comerciante cai, toda uma sociedade sofre. Se um empresário cai, a sociedade vai sofrer. Se um presidente cai, se um prefeito cai, o estado, o país vai sofrer. Quando um pastor cai, o evangelho sofre, o evangelho perde. Amém, irmãos? Por isso que nós devemos orar pelas nossas autoridades, por isso que nós devemos sustentá-los. A palavra nos fala que Davi teve Saul perseguindo ele por anos. Saul perseguiu, juntou 3.000 soldados para matar Davi. Mas quando Saul morre, a Bíblia diz que Davi lamenta a morte de Saul. Davi, ele vai fazer um cântico, que o rei morreu, nós perdemos. Ele lamenta a morte de Saul. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, lá numa caverna, que Saul está aliviando o seu ventre, alguém fala: olha, o Senhor preparou esse momento, para que o Senhor colocou Saul na sua frente, na nossa frente, para você derrotar ele. O que Davi fala? Davi vai lá, corta as suas vestes, e ele se arrepende de ter cortado as orlas dos vestidos de Saul. Ele diz: olha, eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Querido, ninguém mata Saul, Saul se mata sozinho. Quem está comigo, diga amém. Você não precisa tirar a vida de Saul, queridos. E a palavra nos fala, nos mostra que nós devemos ser exatamente como Arão e Hur, que sustentava as mãos de Moisés no topo da montanha. Porque enquanto os seus líderes estão no topo da montanha, Josué vencia as guerras no campo da batalha. Enquanto os seus líderes estão no topo da montanha, você vence as guerras no campo de batalha. Queridos, e esse texto que a Bíblia nos mostra de um exército chamado dos filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus haviam escolhido um campeão, que era Golias. E Golias desafiava o exército de Israel por 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes. E todos os soldados de Israel estavam assustados. Mas a palavra diz que Davi enxerga diferente. E Davi, ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. Ele se dispõe a ser o campeão de Israel. Se Golias era o campeão dos filisteus, Davi agora seria o campeão do povo hebreu, do povo de Deus. Quem está comigo, diga amém. Fala comigo: se o meu campeão vence, eu venço. Se o meu campeão perde, nós perdemos. Olha só, se você puder colocar aí para mim 1 Samuel, já vou encerrar. 1 Samuel, capítulo 17. Coloca aí, versículo 51. 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Já estourei meu tempo. Dá para pôr aí? Olha lá, vamos lá. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fala comigo, que era morto
o seu campeão. Tem algumas traduções que falam campeão. Vamos lá. Vendo os filisteus, que era morto, o seu campeão, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Quando o meu campeão perde, eu perco. Vamos lá, versículo 52. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre os filisteus, tomou a espada. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Oh querido, quando Davi venceu, quando Davi vence o gigante Golias, aqueles homens de Israel que estavam todos assustados, agora eles se enchem de coragem e eles perseguem o povo filisteu e eles vencem eles, porque o campeão deles havia vencido. E quando o nosso campeão vence, nós vencemos. Quem está comigo, diga aleluia. Queridos, olha só para mim. Desde que o homem pecou, desde o jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, os demônios escolheram o seu campeão, escolheram o diabo. Mas nós escolhemos o nosso campeão. Quem que é o nosso campeão, igreja? Quem que é o seu campeão? Oh querido, Jesus é nosso campeão. E a palavra de Deus diz, nós celebramos agora neste domingo, domingo de Páscoa, que se Jesus foi crucificado numa sexta-feira, isso é verdade, mas no domingo de Páscoa Ele ressuscitou e Ele venceu a morte e o diabo. E quando Ele venceu a morte, querido, Ele deu autoridade para a igreja de Jesus, porque o meu campeão vence, porque o meu campeão venceu, eu já venci para a glória de Deus. Oh querido, em nome de Jesus, a minha oração é que você saia daqui dessa tarde como um vencedor. Sabe por que você está aqui, querido? Para você crescer dentro de você. Sabe, querido, cristianismo não é o que você faz, mas é aquilo que você se torna. O que você vai se tornar? Você vai se tornar um crente cheio da unção de Deus. Oh querido, todos os medos vão embora de você agora. Talvez o povo de Israel estava assustado, mas quando Davi vence aquele gigante Golias, ele se enche de coragem. Jesus venceu, meu irmão, e você não vai ter medo do diabo, da doença, do inferno, da miséria. O seu campeão já venceu, o meu campeão já venceu, e você tem autoridade sobre toda a malignidade, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Oh querido, você está se tornando alguém especial. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Pai, levanta suas mãos para o alto. Eu quero orar com você, querido. Fala comigo, fala-se comigo. Eu tenho um muro que me cerca. Diga forte, eu tenho uma cobertura que me protege. Fala assim, eu sei que enquanto o meu campeão está no topo da montanha, eu venço as guerras no campo de batalha. Querido, eu quero que você levante as suas mãos para o alto, e em nome de Jesus, você é um profeta, uma profetisa do Senhor. Oh meu irmão, Deus te trouxe aqui na terra para você fazer a diferença na tua casa, para você fazer a diferença na tua família, para você fazer a diferença na sua rua, no seu bairro. Oh querido, em nome de Jesus, você não foi chamado por acaso, mas Deus tem um propósito na sua vida. Oh querido, e quando você se sujeita ao propósito, oh meu irmão, quando você se sujeita ao processo, você vai viver o propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus. Pai, oh meu Deus, contempla, quem sabe pessoas que chegaram aqui hoje se sentindo menores, pequenos, mas hoje, oh Deus, o Senhor estabeleceu a tua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Meu Pai, o nosso campeão venceu, Jesus venceu, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerá contra essa família, contra essa casa, contra essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só você que crê, querido, você que crê que o seu campeão já venceu e que te deu toda a vitória, Ele te faz mais que vitorioso em Cristo Jesus. Aplaude e glorifica Jesus. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, olha aqui para mim por um minuto. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, você tem cara de vencedor, querido. Diga para ela, você tem cara de vitorioso. Olha aqui para mim agora, querido. Quem vive os princípios do Senhor, quem vive aquilo que Deus deixou para a nossa vida, vai ser vitorioso em todos os seus caminhos. E olha aqui para mim, queridos, na palavra de Deus não tem promessa para derrotado,
só tem promessa para o vitorioso. A Bíblia diz: ao que vencer, assentar-se comigo no meu trono. Ao que vencer, eu vou lhe dar um novo nome. Ao que vencer, tem pelo menos 7 vezes em Apocalipse falando ao que vencer. Então Deus te fez mais que vitorioso para a glória de Deus. O que vai fazer a diferença? É naquilo que você se torna. Fala comigo: eu estou aqui hoje para me tornar alguém melhor. Diga forte: eu estou melhorando a cada dia, em nome de Jesus. Querido, olha só, guarda isso. 2 Samuel 8,13. Ganhou Davi renome quando ao voltar de ferir os sírios. Você vai ganhar renome, porque você já venceu a doença, você venceu o vício, você venceu o pecado, você venceu a prostituição, você venceu o mal. Você vai ganhar renome para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos Soares. Uma honra estar aqui com você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.